Capítulo 387. Aaron ficou aliviado com a explicação e a garantia de Klein e se preparou para observar por mais alguns dias para ver se havia mais pesadelos como esse. Depois de mandar o famoso cirurgião porta afora com um sorriso, a expressão de Klein tornou-se repentinamente solene, como se ele estivesse pensando em alguma coisa. Não houve problema com sua interpretação do sonho. O campanário escuro como o breu, as paredes e portas que bloqueavam seu caminho e a cobra gigante de prata simbolizavam que Will Alception estava em uma situação em que era ameaçado por algo que simbolizava o medo e o desamparo da criança, bem como suas tentativas de se esconder atrás de camadas de proteção. Mas o problema era que era improvável que isso fosse uma revelação que a espiritualidade do Dr. Aaron havia recebido por conta própria. Caso contrário, ele não teria tido tal sonho apenas até a noite passada, ou quando encontrou a garça de papel. Um desenvolvimento semelhante deveria ter ocorrido muito antes de Will Alception receber alta, quando sua espiritualidade inconscientemente se tornou consciente dos desenvolvimentos particularmente estranhos, permitindo que ele tivesse experiências semelhantes às que tinha agora. Portanto, Klein suspeitou que o médium que incutiu o sonho no Dr. Aaron era a garça de papel. Klein ativou sua visão espiritual para observar atentamente esse artesanato, mas não encontrou nenhum brilho espiritual. No entanto, sua percepção espiritual e intuição lhe disseram que havia algo estranho sobre este origami. Certos aspectos mágicos que podem envolver efeitos ilusórios, mais difíceis de compreender e mais dignos de medo e reverência, o destino. Essa criança chamada Will Alception não é simples. Parece que o mais incrível não foi a carta do tarô, mas ele mesmo. A cobra gigante prateada é um símbolo de perigo, e esse assunto está relacionado à má sorte, boa sorte, e outros elementos. Será que ela representa a serpente de Mercúrio, sequência 1 do caminho do monstro? Os pensamentos de Klein divagaram, mas ele não tinha certeza de nada. Ele se voltou para questionar o problema de como o sonho foi instilado. Com as realizações de Klein no misticismo, isso não era algo muito complicado ou difícil de entender. Ele rapidamente teve uma ideia. A primeira coisa a fazer é descartar a influência de espectros e aparições, que teriam manchado a aura do Dr. Aaron com uma cor verde escura de vários graus, e eu não vi nenhum sinal disso agora. Existem duas maneiras principais de instilar informações sem fazer com que o dono do sonho pareça anormal. Uma delas é usar os poderes de Beyonder de um pesadelo como o capitão. Um objetivo é alcançado por meio de orientação e não envolveria o culpado, caso contrário, vestígios também seriam deixados para trás. O segundo método seria ainda mais engenhoso e avançado. O princípio de uma terra dos sonhos é o das projeções astrais viajando pelo mundo espiritual, e os detalhes que normalmente alguém notaria sem querer, sob estimulação externa, se transformariam em uma revelação simbólica. Ou podem obter algum esclarecimento diretamente relacionado a si mesmos de fontes externas. Então, seus corpos espirituais e psique seriam informados disso, e visto que o dono do corpo estava em um estado de sono, isso apareceria na forma de um sonho. Portanto, a segunda maneira é instilá-lo no mundo espiritual. Primeiro, use algum método mágico para criar a revelação necessária e, em seguida, deixe naturalmente que a projeção astral do alvo obtenha e retorne as informações enquanto perambula pelo mundo espiritual. Dessa forma, o alvo poderá sonhar com a cena que os outros gostariam que ele sonhasse, e não haverá vestígios superficiais. Isso é algo que atualmente não consigo fazer, mesmo que seja um corpo espiritual capaz de exercer parcialmente parte do poder acima da névoa cinza. Klein parou por um momento e depois acrescentou outra possibilidade.
Uma semente foi plantada no subconsciente do Dr. Aaron através da garça de papel e, uma vez que ele a encontrasse, teria o sonho correspondente. Isso é fácil de confirmar. Contanto que eu use a mediunidade no Dr. Aaron, devo ser capaz de encontrar vestígios disso. No entanto, seria hostil usar a mediunidade nele? Ou devo pegar emprestada a vela do terror mental do Padre Ultravisky? Não, aquele que me reconheceu foi aquele vampiro, o zeloso amante de estatuetas, em Lynn White, não o musculoso e gigantesco Padre Ultravisky. Klein refreou seus pensamentos e considerou suas ações subsequentes. Ele decidiu que esperaria até passar por cima da névoa cinza para adivinhar o nível de perigo. Se fosse um nível aceitável, ele entraria furtivamente na casa do Dr. Aaron esta noite, usaria o amuleto dos sonhos e outros métodos para observá-lo secretamente e veria se a fonte da Terra dos Sonhos era resultado de orientação direta ou indireta. No entanto, com a força e o nível de Klein, seria difícil encontrar vestígios deste último. Mesmo ele próprio não tinha muita confiança. Isso não significava que sua projeção astral poderia viajar pelo mesmo mundo espiritual que a projeção astral do Dr. Aaron, sentando-se ao lado dele e entrando em cogitação. Isso exigia uma quantidade suficiente de bloqueio para fazê-lo. De acordo com as descrições do Livro dos Segredos, a existência do mundo espiritual era bastante mágica. Ele se sobrepunha completamente ao mundo real, para que todos pudessem obter revelações do mundo espiritual a qualquer momento. No entanto, o mundo espiritual não fazia distinção entre as direções, e o passado, presente ou futuro poderiam até se cruzar ali. Era como se conhecimento, informações e ilusões infinitas fossem reunidas espiritualmente e comprimidas em um mar estranho. Era diferente do mundo como se poderia imaginar de acordo com os conceitos ou lógicas usuais. Como resultado disso, as revelações recebidas do mundo espiritual só podem ser uma variedade de simbologias, não respostas diretas. E precisamente por isso, a experiência de cada projeção astral de viajar no mundo espiritual não estava apenas relacionada à sua localização física e ao tempo, mas também dependia do estado atual de seu corpo e mente. Sem definir um local correspondente, tornava impossível encontrar a projeção astral de uma pessoa no mundo espiritual, mesmo que alguém estivesse fisicamente próximo a ela. Esta foi também a razão pela qual o movimento da projeção astral no mundo espiritual era limitado e não se recomendava aventurar-se muito fundo. Uma vez perdido e incapaz de retornar ao seu corpo, seu dono se tornaria um retardado e, mais grave ainda, um vegetal. Era ainda mais difícil usar o mundo espiritual como um trampolim para a transferência. Se alguém não tomasse cuidado, eles se perderiam e nunca seriam capazes de retornar ao mundo real até que apodrecessem até a morte. Uf! Klein suspirou, temporariamente jogando a questão para o fundo de sua mente. Ele tirou o relógio de bolso e olhou as horas. Ele percebeu que estava pensando há muito tempo, que seu café da manhã já havia esfriado completamente, e que o fato de o repórter Mike ainda não ter chegado significava que a comissão provavelmente atrasaria um dia. No espírito de não desperdiçar nada, Klein terminou o resto de sua refeição e então foi acima da névoa cinza para fazer uma adivinhação. Ele ficou surpreso ao descobrir que não havia nenhuma revelação indicando perigo algum. Depois de fazer tudo isso, o tempo designado havia passado. Sem hesitar, ele vestiu um casaco pesado, colocou o boné, pegou o livro de vocabulário e saiu da rua Minsky, número 15. Seu plano inicial era acompanhar Mike Joseph no Burgo Leste para uma entrevista e encontrar uma oportunidade de sugerir ao velho Kohler que não mencionasse sua promessa de ajudar Liv a encontrar sua filha. Quanto à família de Liv, ele deixou o velho Kohler fazer o lembrete. E agora,
Depois de Mike ter adiado a entrevista por um dia, Klein estava ainda mais à vontade, não mais preocupado com quaisquer contratempos ou erros. Reticências. Com o endereço mencionado pelo velho Kohler, e de acordo com a revelação da adivinhação, Klein entrou nas profundezas do Burgo Leste e, sob o olhar atento, cauteloso, entorpecido ou ganancioso da multidão, ele encontrou o quarto no terceiro andar. Havia 2 beliches aqui e também algumas roupas de cama velhas e gastas no chão. Cada espaço vazio estava cheio de artigos diversos. Klein olhou diretamente para o beliche debaixo do beliche mais interno e gritou: "Velho Kohler!" Com um swoosh, velho Kohler sentou-se e inclinou-se para a porta com uma agradável surpresa: "Você realmente veio. Depois de te enviar aquela carta ontem, já imaginei que você viria me procurar hoje, então não fui ao cais. Eu estive esperando em casa todo esse tempo. Bem, eu não tenho que pensar em como inventar a mentira sobre por que vim direto aqui para te encontrar." Klein olhou em volta e disse: "Velho Kohler, com sua renda atual, você pode definitivamente alugar um quarto melhor e se mudar para um lugar melhor. Por que você só mudou sua cama do chão para um beliche? A maior parte do dinheiro é para coletar informações para você." O velho Kohler riu: "E eu não sou mais jovem. Preciso economizar algum dinheiro para o futuro, quando minha saúde futura piorar." Klein ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: "Você pode considerar comprar algum seguro, como uma apólice de auxílio a idosos solteiros. Eles podem lhe dar o dinheiro que pode pelo menos encher seu estômago e um quarto para você dormir todas as semanas quando estiver realmente velho." A indústria de seguros deste mundo surgiu na quarta época. Depois de ser promovida pelo imperador Roselle, amadureceu bastante. Havia vários tipos de seguro, como os vários seguros para comércio marítimo, seguro contra incêndio, seguro contra lesões, seguro de cuidados de longo prazo em diferentes nomes e assim por diante. Eles eram direcionados principalmente aos ricos e à classe média. Eu sei, quando eu era trabalhador, pagava 3 centavos por semana, mas depois perdi minha renda. O velho Kohler suspirou. Seu maior problema agora era que sua renda era instável e ele se perguntava quando o dinheiro que recebia do detetive seria cortado. Klein também não podia prometer nada. Ele apontou para fora e disse: "Vamos para a casa de Liv e devolver o livro de vocabulário para a garota." Depois de sair da sala, Klein mencionou casualmente: "Que piada! Eu estava falando sobre fazer trabalho voluntário anteontem e me ofereci para ajudar a encontrar Daisy, mas ela acabou sendo mandada de volta pela polícia ontem. Por favor, não mencione isso de novo, não quero ser ridicularizado." "Tudo bem." O velho Kohler concordou primeiro, depois disse: "Ninguém vai rir de sua gentileza." Depois de caminhar pelas ruas sujas, chegaram à casa de Liv. Klein viu que a garota que acabara de ser resgatada começou a passar roupa novamente e viu que as roupas aqui estavam penduradas e pingando água. Era exatamente como era antes. Ele ficou momentaneamente sem saber o que dizer. "Daisy." Depois de um tempo, ele disse: "Seu livro de vocabulário." Os olhos de Daisy brilharam, mas ela estava muito ocupada para sair. Depois de um momento, ela parou de trabalhar e foi até a porta, agradecendo-lhe profusamente. Depois que Liv e Freja também largaram seu trabalho e vieram expressar sua gratidão, Klein repetiu o que acabara de dizer ao velho Kohler. Depois de receber respostas positivas, ele pegou o troco de 2 libras que havia preparado e entregou a Liv. "Haverá um repórter para entrevistar Daisy amanhã. Este é o adiantamento do pagamento que ele está dando, mas não mencione isso na frente dele. Caso contrário, as coisas ficarão complicadas. Talvez ele dê mais amanhã, mas não tanto." "Isso,
Não, estou disposta a expor as más ações daquele bandido. Eu não quero dinheiro. Daisy balançou a cabeça. Klein soltou uma risada suave. Isso é uma regra. Você não pode quebrar regras, entendeu? Ele olhou para Liv e disse: Pegue. Sua crença está certa. Somente se Daisy e Freja aprenderem mais palavras e aprenderem mais coisas, todas vocês escaparão dessa situação. Klein ia sugerir que a família de Liv se mudasse para a periferia do Burgo Leste. Os clientes que podiam contratar outras pessoas para lavar suas roupas não moravam no Burgo Leste, mas, no final das contas, ele não mencionou isso. Ele pretendia fornecer-lhes mais ajuda, mas se conteve. Havia milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou mesmo milhões de pessoas como Liv e sua família no Burgo Leste. Mesmo se alguém fosse um banqueiro rico que quisesse ajudá-los, não seriam capazes de fazer barulho. Além disso, este era apenas o Burgo Leste. Ainda havia toda a Backlund e o reino de Loen. Obrigada e ajude-me a agradecer ao repórter por mim. Liv ficou em silêncio por um momento, então ela pegou o dinheiro. Klein não ficou muito tempo. Ele saiu rapidamente como se houvesse um fantasma que iria devorar sua alma. Depois de sair com o velho Kohler, ele se virou e suspirou de repente. Disse em voz baixa: Nunca houve um Salvador. Ponto.